Oi, meus amores, vocês que são inscritos, vocês que também não são inscritos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Bolos da Nessa. Eu trouxe para vocês uma das minhas massas. Essa daqui é uma das minhas massas coringa. Ela é muito fácil de fazer, econômica, realmente ela é econômica, gente, não é enganação para te envolver não, tá? Ela é econômica. Então, gente, vamos começar a fazer essa massa que é rápida de fazer. Já ela vai ligar o forno, que ela vai ser bem rapidinho. No caso aqui no liquidificador, que eu uso liquidificador, eu coloquei 3 ovos. E eu já usei, né, esses copinhos no vídeo anterior. Porque facilita, né, você que não tem medidor. Botei esse tanto aí de óleo, né, faltando um dedo de óleo. Mandei um quarto de óleo, né. Uma xícara, né, um quarto de xícara que se fala. E eu usei 3 copos de farinha de trigo. Vocês vão perceber que nesse momento eu fiz um erro no bolo. Mas vocês vão entender que realmente, apesar do erro, eu consegui fazer a massa certinho. Então, para você que na hora que vai fazer um bolo, dá alguma coisa errada, tem que respirar fundo e fazer, tá vendo? Eu botei a farinha de trigo antes, e não era para ter botado, era para ter botado o açúcar. E eu não fiz isso. No caso, eu bati um pouco, porque eu já tinha reparado que eu botei errado. Aí eu medi para ver se era realmente 3 copos. Botei um ali botei na forma, e mais um medi. E deu 3 copos e uma colherzinha, né? 3 copos de farinha de trigo. Porque eu também não bati o copo. Então, 3 copos. Eu parei de bater. E então eu vim com um ingrediente que eu sempre uso nos meus bolos. Que é a água. Eu não uso leite nos meus bolos. Pelo menos eu sempre usei anteriormente, quando eu comecei na confeitaria. Mas eu comecei a testar, né? Que eu vi uma pessoa que me ensinou com água. E eu testei e eu achei que ficou muito bom. Você pode saborizar essa massa com baunilha, o que você quiser. No caso, eu não boto muito não, porque eu não gosto de nada muito forte. Eu gosto de uma massa mais neutra. E deixo aí a estrela que mistura a massa com o recheio, para não ficar uma coisa muito enjoativa, né? No caso aí, eu fui botando, né, um copo e meio de água. E fui botando um pouco da farinha aos poucos. Aí você fala, essa mulher tá maluca, né? Tô assim, nesse dia, eu vez de botar logo em seguida o açúcar, não botei. Então o que eu fiz? Parei de bater, para não adicionar o glúten, né? Ativar glúten, e botei o açúcar, que é um copo e meio de açúcar, se eu não me engano. É isso mesmo, um copo e meio de açúcar. 3 ovos, 3 copinhos de farinha de trigo, um copo e meio de água e um copo e meio de açúcar. Aí vocês viram que eu esqueci totalmente de botar o açúcar, botei farinha antes. Mas quando você faz esse tipo de coisa, é só você não ficar batendo, tá? Bate pouco. Eu só dei umas pulsadinhas. Pra quem tem um liquidificador sabe o que é pulsadinha. E peguei aí uma tampinha de pó royal. Na verdade não foi o pó royal que eu usei. Mas eu tenho sempre essa tampinha pra poder medir uma colherzinha. Então eu botei uma colher e meia de pó royal. Aí mexe um pouquinho bem rápido. Em 10 segundos, parou. Depois vai dar uma mexidinha com a colher para misturar tudinho. E está pronto. É assim, ó, essa massa fica bem líquida. E já tinha untado a forma, essa forma é de 20 por 10. Entendeu? Se você não tem ela, assim, no caso, ao usar outro tipo de forma, ele vai ficar um pouco mais baixo. Mas no caso aí eu usei essa 20 por 10 que dá certinho para essa forma, para um bolo, né? 20 por 10. Aí eu vou falar para vocês uma coisa que eu faço para poder o bolo não murchar no meio, porque essa massa é uma massa bem líquida. E quando uma massa tem óleo, ela fica muito sem estrutura para crescer. E no centro dela precisa de alguma coisa que dê um calor para sustentar ela. Normalmente a confeiteira usa o quê? Papel laminado, corta um pedaço de papel laminado e bota no centro daí dessa massa aí mesmo. E leva no forno pré-aquecido a 180 graus, no caso no meu forno, 180, 190, 200 graus. Eu nunca uso muito pouco não, porque pode gastar muito gás e o gás está muito, né, caro. Nesse caso aí eu falei para vocês que nesse dia não tinha papel laminado, que eu esqueci de comprar, então eu botei o quê? É isso aí mesmo que vocês viram que eu botei. Uma colher. Isso aí, gente. Eu botei uma colher no bolo. Eu vou dar uma pausa porque minha filha começou a gritar aí. Vocês sabem como é que é, né? Quem é mãe sabe como é que é pra gravar as coisas, gente. Então, se tiver aqueles biquinhos de confeitar também pode.
Se você tiver aquelas forminhas de empadinha, também pode. Porque se você botar numa forma que ela tem buraco no meio, aquela de pudim, ela vai ficar normal, a estrutura vai crescer normal. Mas se você botar a forma muito reta, você tem que botar papel laminado. Nesse dia não tinha. Eu não quis deixar de fazer. Então eu quis mostrar todos os defeitos que eu fiz. E mesmo assim a massa deu certo. E se eu não tivesse cometido tantos defeitos, ela sairia melhor ainda, tá? No caso aí foi no dia que estava esfriando, acabei de tirar do forno. Na verdade, só fui cortar essa massa no dia seguinte. Então, vocês vão ver a diferença para mostrar para vocês como que fica até o dia seguinte. Por quê? A massa, quando fica assim na forma, ela soa. Então, quando eu fui cortar ela, meio esfarelou um pouco. Tá vendo? Ela deu uma soltada do lado. Tá vendo? Porque ela suou. Tá vendo que ela tá brilhando? Ela suou. E esse aí negócio no meio, apesar da colher, eu acho que a colher foi muito insuficiente, mas suficiente para crescer e não ficar ensolado. Não ensolou não, tá? Só teve essa murchadinha no meio, bem pouquinho. Eu abri ela e no dia seguinte que eu tô fazendo isso aí, tá? É no dia seguinte. Você viu a diferença do dia anterior pro dia seguinte? No dia anterior, você corta, vai tá ótimo. Aí no caso suou, né? Aí até grudou um pouquinho, né? Tá vendo? Então, eu vou mostrar para vocês a realidade, aquilo que acontece. Eu não vou falar para você mais mentira para poder ganhar inscrito na visualização, tá? Eu tento contar o que acontece com uma confeiteira normal. Aí a colher foi pro fundo, né? Mas a massa ficou bem fofinha. Essa massa ela pode ficar até muito mais fofinha, porque realmente eu botei a farinha de trigo antes, o açúcar depois, mas eu não perdi ela. Ela ficou uma massa muito boa. Eu fiz um bolo, vou mostrar aqui no canal também para vocês. Eu montando um bolo, tá? E esse bolo foi pro aniversário, não, foi meu aniversário que eu fiz, tá? Eu fiz aniversário esses dias, esse bolo eu confeitei pro meu aniversário, e depois eu bati outra massa para fazer o aniversário do meu filho. Bati uma dessa e uma breque, que eu fiz também, só um pouquinho de breque, que é um chocolate breque, mas essa eu não gravei, tá? Você tá vendo? Ela deu uma grudadinha porque ela suou no dia anterior, que ela ficou dentro da forma. Eu não tirei ela da forma, eu podia ter tirado ela da forma e passado o papel filme, já cortado e montado no mesmo dia. Mas eu não tive tempo, eu tive outras coisas para entregar, outras coisas para fazer, então eu não tive tempo. Eu resolvi fazer um bolo para mim, né? No aniversário, normalmente eu não faço nada para mim não, mas eu senti vontade de comer um bolo do recheio que eu gosto, né? Da feito meu filho, fazer um bolo para você do jeito que você gosta, mas eu vou fazer agora do jeito que eu quero, com recheio de coco, que eu sou louca com coco. Cheio de coco e doce de leite. Ele não gosta de coco. Então, para ele, no aniversário dele, que é 2 dias depois do meu, eu fiz do recheio que ele gosta. Então, gente, eu tô mostrando a colher, né, que tá no fundo, fácil de tirar. Não danifica em nada no seu trabalho do bolo, quando você for fazer. Porque ela vai pro fundo, né? E se for o bico de confeitar, eu até mostrei aqui no canal, tem um vídeo sobre o bolo de cenoura, que ela massa tão facinha quanto essa, gente, muito fácil. E ele é um bolo de cenoura que você não vai errar, não vai errar. E ele leva também água. Se você não viu, vá lá e assiste esse vídeo, gente, por favor, né, para me ajudar. Aí tô mostrando para vocês cortando. Como tava no dia seguinte, então você parece que a massa é toda esfarelada, mas não é, tá? É porque ela suou, aí as casquinhas do lado saiu, entendeu? E eu cortei com uma faca que não tem nada a ver também, ficou meio torta. Então, gente, tem pessoas que estão começando a confeitaria como eu tenho mais ou menos 2 anos na confeitaria, profissionalmente 1 ano e pouquinho. Eu não tenho muitos utensílios de confeitaria, então para me cortar um bolo eu corto com uma linha de costura ou com uma faca, normal que eu tenho em casa, que é essa faquinha mesmo. Mas de costura é muito mais rápido para você cortar. Meu Deus, como que eu embolo a língua. Tem uma escrita que falou para mim, nossa, você embola a minha língua. Eu realmente embolo um pouco para falar, mas eu tô tentando melhorar, tá? Quem é que nunca teve uma crítica e tenta melhorar, né? Eu não fico chateada nem um pouco. Acho que a gente tem que melhorar cada dia. Então, mas se for assim no meio, aquela parte que ficou no meio de cima, essa daqui, desse buraquinho, que ficou um negocinho assim no meio, meio feinho, eu tirei. Por isso que tem esse vãozinho aí. Mas a massa ficou assim, o passo a passo foi assim, rápido. Errei todas as ordens, mas quando você faz isso, é só você não bater muito a massa. Porque essa massa você pode bater ela até na mão, tá? Mas eu não gosto muito de ficar batendo massa na mão, que eu tô assim, o fouet deu problema, então eu nem comprei outro. Eu sou assim, gente.
improviso assim, improviso na hora mesmo. Então, gente, se inscreve no canal e deixe seu like. Beijo pra vocês. Tchau!